mim. Amém? Aplauda o Senhor, Elionai. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Sempre uma satisfação muito grande poder estar falando ao coração dos irmãos. Sempre uma alegria muito grande e também uma responsabilidade muito grande. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 11, versículo 35. O livro dos Juízes, capítulo 11, versículo 35. Amém? Todos acharam? Amém? Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostas por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Amém? Pode tomar o seu assento, com a sua Bíblia ainda aberta, abaixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, meu Deus amado, te louvar por esse período que nós temos aqui hoje, de entoar cânticos ao Senhor, de estar louvando ao Senhor, e também, meu Pai amado, pela rica oportunidade, Deus, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, Deus, fale aos nossos corações, abra a nossa mente, em nome de Jesus, meu Pai, e ache e plante a boa semente em nossos corações, ache um terreno fértil em nossos corações, Deus, em nome de Jesus, Pai. Desde já eu repreendo, meu Pai amado, todo ladrão da boa semente, tudo aquilo que possa tomar a nossa atenção, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o livro de Juízes, quando vamos reparar ele é uma continuação do livro de Josué. Inclusive, quando nós vamos ver o primeiro versículo do livro de Juízes, ele se ocupa exatamente em citar Josué. Ele vai citar a morte de Josué. Josué é esse que todos nós bem sabemos, foi um dos maiores líderes que Israel já teve. Depois de Moisés, ele foi o grande líder que, através da sua obediência, levou Israel a grandes conquistas, a saber, a conquista da terra prometida. Com Josué, o povo conseguiu derrubar os muros de Jericó, conquistando ali aquela terra. Também teve outras grandes vitórias militares. E, através dessas vitórias, o povo foi conquistando a terra. Mas uma das ordens deixadas por Deus através de Josué foi para que aquele povo, ao conquistasse a terra de Canaã, expulsasse todos os povos que ali viviam, os cananeus e os demais povos. E essa era a única ordem deixada naquela terra. E assim Josué se incumbiu de fazer isso. Porém, nós vamos ver que Josué morre. E o povo, em vez de obedecer, dar continuação a essa ordem, nós vamos ver que o povo vai desobedecer isso e vai fazer ao contrário. Ao invés de expulsar o povo, ao invés de tirar o povo daquela terra, Israel começa a fazer alianças com o povo, com os povos vizinhos. Israel começa a trazer para dentro da sua casa as alianças, e junto com essas alianças, começa a trazer a idolatria, começa a trazer os costumes, a cultura daqueles povos para dentro da casa de Israel. E nós vamos reparar que isso vai trazer grandes problemas, nós vamos reparar que isso vai trazer grandes perigos para a nação de Israel,
Porque uma vez que os povos estavam dentro da casa de Deus, dentro do povo de Deus, agora a cultura deles começa a vir também. A religião deles começa a tomar conta de Israel também. A cultura, a religião, o sincretismo religioso agora começa a permear o povo de Israel. E depois da morte de Josué, o grande líder das batalhas, o grande general, o sucessor do grande Moisés, nós vamos ver que vai existir um vácuo, um grande vazio de liderança dentro de Israel. Faltava ali um grande nome que governasse o povo, faltava ali um grande líder que governasse aquele povo. E o versículo base para o livro de Juízes, a frase célebre do livro de Juízes, que vai aparecer por cerca de 4 vezes em todo o livro de Juízes, é: naqueles dias não existia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. E apesar de um hiato muito grande, apesar de uma distância muito grande entre o período de Juízes e o nosso período, e essa nossa geração, nós vamos ver uma diferença de mais de 3.000 anos, mas também nós vamos ver um paralelo muito grande. Nós vamos ver uma semelhança muito grande com o tempo dos juízes. Nós vamos reparar que nós vivemos, que nós trabalhamos, que estudamos, estamos no meio de uma grande variedade de deuses. Nós vamos reparar que nós vivemos em meio a esses deuses, e não apenas deuses de outras religiões, não apenas deuses de outras culturas, não, mas os deuses do trabalho, os deuses que ocupam o nosso tempo, os deuses que roubam a nossa paz, os deuses que roubam a nossa mente e que nos tomam por completo, como o trabalho, como o poder, como a riqueza, como a realização, o prazer, a própria ideologia. Afinal de contas, nós somos aquilo que acreditamos. Como a nossa geração, a pós-modernidade vai nos ensinar, se isso te faz bem, mal nenhum tem nisso. Se isso te faz feliz, problema nenhum tem isso. E essa época em que vivemos, a nossa geração, parece não existir regras para ela. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, muitas das vezes se depara com isso. Se depara seu filho sendo constrangido em certas atitudes, nas escolas, em vários ambientes, que parece que não existe regra, parece que não existe lei. Aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos dentro de casa, muitas das vezes não vale lá na rua. Nós podemos facilmente, o nosso tempo pode facilmente se encaixar na frase que resume o livro de Juízes: naqueles dias não existia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. E dentro dessa falta de cultura, dessa falta de liderança que Israel viveu ali naquele período de cerca de 400 anos, que foi o período entre a morte de Josué e o início da monarquia, com o seu primeiro rei sendo Saul. Nesse período todo, nós vamos ver que todas as vezes que o povo de Israel se afundava em idolatria, Deus permitia que outros povos se levantassem contra Israel. Por vezes nós vamos ver o povo de Deus acuado, nós vamos ver o povo de Deus derrotado, e quando estavam nessa situação, se voltavam para Deus, se arrependiam, largavam a idolatria de lado e pediam socorro. Era onde Deus levantava grandes homens, era onde Deus levantava grandes mulheres, pessoas extra classe, pessoas fortes, pessoas valentes, para poder governar o povo. Esses eram os juízes. Ao todo foram cerca de 16 juízes que governaram Israel nesse intervalo. E essa situação, ela vai se tornar um ciclo vicioso. O povo entra em idolatria, é oprimido, pede misericórdia, Deus manda um juiz. Deus levanta o juiz, esse juiz vem, luta por Israel, livra Israel daquele momento complicado, daí esse juiz morre, o povo volta
ao início do ciclo novamente. E um desses juízes, um desses homens fortes, desses homens extra classe, era Jefté. Jefté, quando nós vamos olhar para a história de Jefté, nós vamos reparar que a história de Jefté, ele vai começar ali no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12, aonde nós vamos ver a narrativa de Jefté. Jefté, ele era filho de Gileade, com uma prostituta, sendo assim uma espécie de um filho bastardo. E por causa dele ser um filho bastardo, ele foi discriminado pelos seus irmãos. E ele foi jogado fora da sua família, ele foi afastado da sua família, tendo assim que morar numa terra distante. E ao morar nessa terra distante, a Bíblia vai nos dizer que Jefté, ele vai se tornar um grande guerreiro. A Bíblia traz uma informação muito interessante, que vai dizer que Jefté se juntou com homens ordinários, em uma tradução. Josué se junta com homens maus, ele vai se tornar um grande guerreiro, uma espécie de um líder de gangue. E passado algum tempo, que Jefté já estava distante, os filhos de Amon, ou os amonitas, eles vão se levantar contra Israel. Eles vão se levantar contra Israel e ali eles vão acuar Israel tentando tomar a terra. E ali eles não tinham líder, como eu disse. Eles não tinham uma pessoa que os defendessem. Então eles se lembram de Jefté. E manda que os anciãos vão atrás de Jefté para poder tentar trazer Jefté novamente para a nação. Uma vez que Jefté era forte, uma vez que Jefté era guerreiro. Então, eles mandam que os anciãos vão atrás de Jefté e fazem uma proposta para Jefté, que se Jefté lutasse com eles, se tornaria líder deles, se tornaria o governante deles, Jefté se tornaria um juiz de Israel. E depois de uma certa resistência, nós vamos ver que Jefté vai aceitar. Jefté agora, então, ele se torna um juiz em Israel. Jefté, ele vai se tornar um líder. Mas algo interessante que me chamou a atenção é que Jefté, mesmo ele estando com pessoas más, mesmo Jefté estando com pessoas, como a Bíblia vai dizer, pessoas ordinárias, nós vamos ver que Jefté, ele não parte primeiro para a batalha. Jefté, ele não vai de frente para a guerra, mas primeiro Jefté tenta de uma forma diplomática, ele tenta argumentar com o povo, ele tenta conversar com os filhos de Amon, ele tenta, através de fortes argumentos, ele vai mostrar um grande conhecimento das Escrituras, mostrando o porquê aquela terra era por direito de Israel. Então, Jefté ali tentando esse diálogo, ele vai nos deixar essa mensagem, ele vai nos deixar um bom exemplo aqui, que nem sempre a guerra é a primeira opção. A guerra, ela não é a primeira opção. Muitas das vezes, uma pessoa chega, pisa no nosso pé, e por vezes nós ouvimos: eu sou crente, eu tenho o dom da mansidão, mas se pisar no meu pé, se pisa no meu pé. E Jefté, ele vai nos trazer essa mensagem ao contrário disso. Ele vai prezar pela boa convivência, ele vai prezar pelo bom diálogo, ele vai primeiramente tentar resolver a questão, ele vai tentar primeiramente resolver os problemas dele com um bom diálogo. É o que o escritor dos Hebreus, do livro de Hebreus, da carta de Hebreus, no seu capítulo 12, no verso 14, vai nos dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa deve ser sempre a primeira atitude do crente, buscar sempre a paz, buscar sempre a diplomacia, buscar sempre o bom convívio, buscar sempre o bom contato, ser sempre amigo, ser sempre agradável com os outros. Essa mensagem que Jefté vai nos deixar. Porém, quando nós vamos acompanhando o texto, nós vamos ver que quando a diplomacia ali se acabou, quando a diplomacia ali se esgotou, nós vamos perceber que a guerra foi inevitável. Nós vamos perceber que a guerra foi inevitável. E o verso 29 do capítulo 11, o texto vai nos dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté,
E atravessou ele por Gileade, Manassés, e voltou para Mispa, e foi dali para os filhos de Amon. Então o Espírito Santo de Deus foi quem capacitou Jefté. Daqui em diante o resultado é evidente. Daqui em diante nós já sabemos bem, quando o Espírito Santo capacita, qual é o resultado. Sabe aqueles filmes de super-herói? Quando o povo está ali acuado num canto, quando o povo está ali amuado num canto porque um grande vilão apareceu, e agora parece que o mundo vai acabar, agora parece que não tem mais saída, afinal de contas esse vilão vai nos dizimar, afinal de contas esse vilão vai exterminar a nossa vida, vai acabar com o nosso planeta. Mas sempre quando tem aquela música de suspense no filme, aí aparece um super-homem, aparece um grande herói, e esse herói sempre chega voando com sua capa esvoaçante, e quando ele pisa no chão, dá aquele estrondo, e aquela música triunfante, ela surge no fundo. Aí sempre aparece a mocinha do filme, que ela dá aquele suspiro, agora estamos salvos. É justamente a sensação que eu tenho, se a história de Jefté fosse um filme, esse era o momento do suspiro de alívio, esse era o momento do povo olhar e falar, agora o Espírito Santo está aqui, agora a vitória é garantida, sabe, meu querido? É esse poder, quando nós somos revestidos do Espírito Santo, é isso que traz essa certeza para nós, é isso que nos dá essa segurança de que a vitória é evidente. Mesmo que quando nós olhamos para o pano de fundo, mesmo quando nós olhamos para o cenário que nós vivemos, mesmo quando nós olhamos para um período de pandemia, onde o amanhã é incerto, nós percebemos que o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita para vencer o amanhã. Nós percebemos que é o Espírito Santo de Deus quem garante a nossa segunda-feira, quando o nosso serviço é incerto, quando o leito de um hospital parece falar mais forte do que a nossa fé. É o Espírito Santo que bate as nossas portas e diz assim, ei, é eu quem estou no controle, é eu que estou à frente, e Amon não vai levantar contra você, os amonitas não vão vencer essa guerra, porque eu estou no controle. Sabe, meu querido, o próprio Jesus, depois da sua morte, da sua ressurreição, quando ele vai ficar cerca ali de 40 dias com os seus discípulos, e os seus discípulos estão ali preocupados com como que fariam, se afinal de contas o nosso próprio mestre morreu, como nós vamos fazer depois que o nosso mestre subir sem ele? Então Jesus, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus vai dar um alento para eles, dizendo assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, mesmo conhecendo Jesus, mesmo vendo Jesus morrer e ressuscitar, eles estavam temerosos, eles estavam com medo, eles estavam sem saber como que eles fariam. Mas Jesus trata de fitar os olhos deles novamente, trata de trabalhar na fé deles novamente, mostrando que a capacitação viria dos céus, e não através do próprio braço deles, e não através da própria força deles. Não, Jesus trata de mostrar para eles da onde que viria o socorro deles. O pastor Gustavo, ele gosta sempre de trazer essa ilustração, e eu gostaria de tomar posse um pouquinho dela aqui, pastor. Essa história se parece muito com a minha e com a sua história. Quantas vezes, mesmo nós conhecendo a Cristo, mesmo sendo nós cristãos, mesmo sendo nós andando lado a lado com Cristo, presenciando os milagres dele, mesmo assim fraquejamos na nossa fé, fraquejamos no dia de amanhã, fraquejamos na nossa confiança. Ei, meu querido,
Não adianta você confiar no seu braço, não. Não adianta você confiar na sua força, não. Não adianta você achar que você é esse super-herói que vai chegar com a sua capa esvoaçante e que vai resolver todo o problema. Não, não é sobre nós, é sobre Cristo. Não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai nos capacitar. E essa falta de confiança na hora H, essa mania de tentar dar uma mãozinha para Deus, agora vai bater as portas de Jefité também. Essa mania de tentar resolver as coisas, tentar dar essa mãozinha, vai bater as portas de Jefité. E nós vamos ver que no versículo 30 do capítulo 11, Jefité vai fazer um voto a Deus. Mesmo no 29 falando que o Espírito Santo de Deus se apossou de Jefité e o capacitou. Nós vamos ver que no verso 30, ele vai fazer um voto para Deus, dizendo que se o Senhor concedesse a ele a vitória sobre os amonitas, ele ofereceria em holocausto aquilo que primeiro saísse da porta da casa dele. E nós vamos ver na continuação do texto, que ele vai à batalha, e o texto vai nos dizer que com grande mortandade, ele vence os amonitas. E agora, o grande general, o grande herói daquela batalha, ele vai voltar para sua casa, esperando talvez ali aquela grande festa, quando era comum, quando os guerreiros voltavam de uma guerra com vitória, esperando ali aquela grande festa. Afinal de contas, ele trouxe paz novamente para Israel, afinal de contas, ele resolveu o problema de Israel. Mas para o seu espanto, para o seu terror, quando ele olha para a sua casa, quem sai para lhe receber com adufes, com dança, com a imensa festa e alegria, foi sua linda filha, sua única filha. Jefité agora ele vai se tornar vítima das suas próprias atitudes precipitadas. Jefité agora ele vai se tornar vítima da sua própria precipitação. E o seu lamento está no versículo que nós lemos, no versículo 35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostas por completo, porque passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto eu fiz voto ao Senhor, e não voltarei atrás. E nós vamos ver que na continuação do texto, depois de sua filha chorar a sua morte por 2 meses, ele de fato vai sacrificá-la. E a pergunta que ecoa nesse texto é: mas por que desse voto? Por quê? Como eu disse no início, Deus deu a ordem para que eles expulsassem todos os povos daquela terra. Mas ao invés disso, Israel vai fazer aliança com esses povos. Israel vai fazer aliança, trazendo junto ali e misturado e encaixotado para a casa de Deus a idolatria. Vai trazer junto a cultura, vai trazer junto aquele presente século para a casa de Deus. E quando vamos estudar a cultura cananeia, quando nós vamos estudar a cultura que permeava aquele contexto, nós percebemos que era comum naquela época o sacrifício humano. Os próprios amonitas, eles serviam a um deus chamado Moloque, que esse deus ele era meio homem e meio boi. E eles então faziam ali uma estátua de cobre, aonde essa estátua ela ficava com as 2 mãos estendidas juntas, e como uma forma de adoração a esse deus, eles pegavam o seu filho recém-nascido, normalmente o primogênito recém-nascido, e colocava, depois de aquecer, depois de colocar aquela estátua com fogo por baixo, quando ela estava bem quente, eles colocavam aquele filho recém-nascido nas mãos deste Deus, e aquele filho ele então queimava até a morte. Essa era uma forma de adoração ao deus Moloque. Eles ofereciam seus próprios filhos em holocausto. Um outro exemplo disso é o próprio Abraão, quando nós vamos ver que Deus, quando Abraão está subindo ao monte ali, que Deus pede Isaque, o seu único filho, filho da promessa. Quando Deus pede Isaque, Abraão ele não recua, Abraão ele não volta atrás, ele não dá um passo atrás, ele não questiona Deus, não fala: mas Senhor, mas é o meu único filho. Não,
O que Abraão faz é, em silêncio, obedecer e levar o seu filho até o local de sacrifício. Porque a cultura que ele estava, ele sabia que era comum ao seu redor os outros deuses pedirem sacrifícios humanos. Ele sabia que isso era comum. Então logicamente ele vai pensar que esse também era o costume do Deus de Israel. Mas quando ele está ali subindo ao monte, levando o seu filho, na hora H ali do sacrifício, uma voz ecoa do céu e diz: Abraão, pare, você não precisa fazer esse sacrifício, você não precisa fazer o sacrifício, eu sou diferente desses outros deuses, eu sou diferente dessa cultura que você está, eu te chamei para sair fora dessa cultura, eu te chamei para fora dessa caixa que está te fechando, Abraão. Eu sou diferente, porque eu amei o mundo de uma tal maneira que eu vou dar o meu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse será o sacrifício, eis o cordeiro do sacrifício, Abraão. Você não precisa mais fazer esse sacrifício. Mas Jefté, diferente de Abraão, naquele tempo a nação também estava mergulhada, embriagada, encaixotada dentro daquela cultura pagã, ao ponto de fazer um sacrifício humano, contrariando a lei mosaica. Jefté agora pega a sua própria filha e vai sacrificar a sua própria filha. Jefté ali, ele não apenas matou a sua própria filha, mas ele também colocou um ponto final na sua geração. Ele colocou um ponto final na sua prole, uma vez que o texto vai dizer que a filha dele era virgem, e não cita outros filhos. E nós bem sabemos da cultura, que se o pai não tivesse mais filhos, a sua geração estava cortada ali, o seu nome, a sua família estava sendo extinta ali, então ele vai acabar também com a sua geração. E este é um exemplo, meu querido, extremamente vívido e terrível, de como muitas vezes podemos professar a nossa fé, muitas vezes podemos praticar algumas verdades de Deus, muitas vezes podemos até mesmo ter o Espírito de Deus, ter sido revestidos pelo Espírito de Deus, mas nos amoldarmos ao sistema pecaminoso do mundo, nos encaixotarmos dentro de um modelo diferente daquele que a Bíblia vai nos mostrar. Hoje em dia somos completamente propensos a deixar que o mundo nos domine. Hoje em dia somos completamente propensos a entrar no sistema do mundo, a deixar que o mundo, que a cultura que permeia lá fora, entre para dentro de nossas casas. Muitas das vezes ainda chegamos dentro da igreja achando que estamos trazendo novidades para dentro da igreja, quando muitas das vezes estamos trazendo mundanismo, quando muitas das vezes estamos levando o mundanismo para dentro das nossas casas, quando muitas das vezes estamos deixando as nossas mentes serem levadas pela cultura do presente século. Nós temos nos amoldado, nós temos esquecido, muitas das vezes, as santas escrituras, e temos entrado num sistema que o mundo nos apresenta. Ainda essa semana, conversando com alguns amigos, falávamos sobre isso, como tem sido tão comum. Antigamente a gente via muito isso fora da igreja, mas hoje está sendo extremamente comum nós vermos a igreja embriagada, atolada em adultério, atolada em prostituição, em fornicação, em tantas outras atitudes pecaminosas, e muitas das vezes a pessoa acha que isso é normal, acha que esse se misturar com a cultura, não, mas é o tempo que nós vivemos, afinal de contas, o momento que a gente está vivendo é assim, é normal, é comum isso. Estamos indo na contramão daquilo que Paulo vai nos ensinar em Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, não vos conformeis com este sistema pecaminoso, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o que é a metanoia, a mudança de mente.
precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar o nosso sistema, precisamos nos amoldar não ao que o mundo nos oferece, mas precisamos nos amoldar ao que Cristo nos apresenta. E as Sagradas Escrituras, estas são a base do que nós precisamos para a nossa vida. O mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe, meu querido, e é este chamado que hoje Deus traz para os nossos corações. Este é o chamado que hoje Deus traz para os nossos corações. Precisamos imitar a Cristo, precisamos deixar para a nossa geração, precisamos deixar para as nossas crianças um sistema diferente. Precisamos mostrar para o mundo que nós não somos como eles. Precisamos mostrar para o mundo que o Deus que nós servimos é diferente do Deus que eles servem. Precisamos ser a diferença, a luz que o mundo precisa, o sal que a terra precisa, para assim pregarmos o Evangelho. O Evangelho é a notícia das boas novas, e nós somos incumbidos de levar essas boas novas, e não nos acostumar, e não nos amoldar, matando assim a nossa geração, e não nos amoldar, matando assim a nossa prole, deixando para que os nossos filhos tenham uma herança pecaminosa. Não, somos chamados a santificar a nossa geração, somos chamados a santificar, a ter a paz e mostrar que o Espírito Santo de Deus é quem governa as nossas vidas, é Ele quem nos capacita. Amém? Quero te convidar a baixar a sua cabeça. Eu não sei como que vai ser o seu dia amanhã. Eu não sei como que você vai amanhecer, quais são as suas obrigações, o que você tem a fazer. Eu não sei se você tem algum problema clínico, algum problema médico, algum problema financeiro. Mas eu quero te dizer algo: o Espírito Santo é quem te capacita. O Espírito Santo é quem te capacita. E Ele nos chama, que além de sermos capacitados, Ele nos chama a sair fora dessa caixa que o mundo nos oferece. Ele nos chama a pular fora desse sistema pecaminoso. E Ele nos chama a mudar a nossa geração. Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem nos capacita, Pai. O Senhor é quem nos capacita, Deus. O Senhor é quem nos envia o poder do Teu Espírito, ó Pai. Ah, Senhor, e nada vem de nós, Deus, nada vem de nós, Senhor. Ah, meu Deus amado, nós sabemos bem, meu Pai, que a música triunfante no final, ela só vai soar se o Senhor estiver no controle, Deus. Se o Senhor estiver no controle, Pai. Então nós te convidamos, ó Pai, tome o seu lugar de honra, Senhor. Tome o seu lugar de honra, Pai, e controle a nossa vida, Deus. Nos revista com Teu Espírito Santo e nos retire dessa cultura, ó Pai amado, para que nós possamos ser a diferença na nossa geração, para que nós possamos ser aquilo que o Teu Espírito Santo nos capacitou e jamais desviarmos, meu Pai amado, deste caminho, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão na altura do seu coração. Nós já estamos caminhando para encerrar. Aproveite esse momento para falar com o Senhor. Deus, me ajude, Senhor, me ajude. Não permita, Senhor, que a minha vida seja moldada pelo sistema desse mundo, Deus. Não deixe, Senhor, que eu me torne ansioso, presunçoso, impulsivo como Jefité. Não permita, Deus, que sejamos carnais, que façamos votos de tolo, Deus. Não, Deus.
Aleluia, aleluia. Meus irmãos, para que oremos para encerrar, eu acho a história de Jefité das mais fascinantes da Bíblia. É fascinante porque o homem tenta fazer algo espiritual, mas quando se tenta fazer algo espiritual sem a direção de Deus, é um fracasso, irmãos. Quando você tenta ser sábio, se não for conforme as Escrituras, você se torna tolo. Quando você tenta ser misericordioso, mas se não for conforme as Escrituras, você se torna orgulhoso. Quando a gente tenta fazer algo e Deus não estiver naquilo, não for a instrução de Deus, aquilo pode ser a nossa própria destruição. Esse homem é tirado do nada, como Elionai muito bem pregou. Jefité sai de uma família de homens levianos, de homens maquiavélicos, de homens ordinários, e ele é exaltado ao posto mais alto da nação, mas ele põe tudo a perder, porque ele deixou de ter uma orientação de Deus. Você corre um risco, meu irmão. Você corre um risco, minha irmã, de tomar alguma decisão sem a direção de Deus. É por isso que eu vou orar agora com você, para que Deus nos oriente nessa semana, para que cada escolha, cada decisão, cada passo que você tomar, que seja para a glória de Deus e conforme a vontade dEle. Feche seus olhos, vamos agradecer e orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida. Aplica sobre ela, Deus, a Tua palavra, Senhor. Não deixe, Senhor, que como Jefité nos percamos na nossa caminhada. Não deixe, Senhor, que nos tornemos impulsivos, presunçosos, precipitados. Não, Senhor. Nessa semana tem pessoas aqui, Deus, que precisam tomar decisões sérias. Ajuda essa pessoa, Senhor. Auxilia essa pessoa. Espírito Santo, vem sobre nós. Não deixa, Senhor, ó Deus, que, ó Pai, que nós, ó Pai, possamos produzir a nossa própria destruição. Não. Sejamos inimigos de nós mesmos. Não, Senhor, não. Queremos continuar, ó Deus, no centro da Tua vontade. Queremos cumprir o Teu propósito. Toma as nossas famílias, toma os nossos filhos, toma os casamentos, toma a nossa igreja, Pai. Livra-nos, ó Deus, do homem mau, livra-nos de acidente, livra-nos de assalto, guarda-nos, ó Deus, das enfermidades do tempo presente. Ó Deus, guarda-nos como a menina dos Teus olhos, como a galinha junta os seus pintinhos, que estejamos escondidos debaixo das Tuas asas. É o que oramos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, a sua família, a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vá em paz, em nome de Jesus.